Bem-vindos ao especial entrevista no Económico TV com a Ministra do Ambiente e Agricultura, Assunção Cristas, onde vamos discutir as últimas opções do Governo nestas duas áreas e aquilo que são os problemas que vão enfrentar nos próximos tempos, onde obviamente a questão da seca é que neste momento mais está a marcar a atualidade e a agenda política. Vamos ainda perceber aquilo que são obviamente as opções estratégicas do Governo numa área que tem sido bastante falada, mas para a qual ainda não se conseguiu perceber claramente a questão do Governo, que é a área do mar. Sr. Ministro, boa tarde. Boa tarde. Qual é a medida mais emblemática da política ambiental deste Governo? O grande chapéu da nossa política ambiental é a eficiência de recursos. O grande desafio dos tempos modernos e das próximas décadas, não temos dúvida nenhuma que passa por eficiência de recursos, e isto tem a ver com as áreas do Ministério da Agricultura, Mar, Ambiente e Ordenamento do Território, mas também tem a ver com outras áreas. Nós falamos de eficiência de recursos na água, por exemplo, e tem a ver com este Ministério, mas falamos de eficiência de recursos no que tem a ver com energia, no que tem a ver com eletricidade em particular, que tem a ver com o Ministério da Economia. Eficiência de recursos no domínio alimentar é um grande tema que vai ganhar terreno no espaço internacional também, com a pressão da população mundial a crescer. Em todos estes domínios eu diria que nós temos muito trabalho para fazer na área da eficiência dos recursos e, portanto, se quiser um grande chapéu para a área do ambiente é essa. Se me perguntar de ação que leva a uma transformação muito grande e mais visível no curto prazo, eu diria que é a reestruturação toda do setor das águas. Está em marcha. Há um novo Conselho de Administração das Águas de Portugal que está a trabalhar afincadamente no seguimento das diretrizes políticas que foram transmitidas pelo Governo. Isto implica, no caso dos resíduos, preparar para a privatização da EGF, no caso das águas, reestruturar todo o grupo empresarial. Estamos a falar de muitas empresas e caminhar para não só uma concentração de empresas, como para uma verticalização, o que implica um trabalho muito grande, um esforço muito grande junto aos municípios, para se conseguir depois ter tudo preparado para concessionar aos privados. Portanto, as opções políticas estão tomadas, é preciso operacionalizar, é muito trabalho que está para ser preparado e que está já em marcha, mas estamos otimistas. Este ano é incontornável falar da seca. Sente que reagiu tarde à constatação de que estávamos em seca? De todo. A seca é um fenómeno progressivo, dinâmico. Nós não conseguimos, no final de janeiro, que foi quando o Ministério preparou a tal task force que começou a recolher todos os elementos, porque era razoável que durante o mês de janeiro ainda chovesse alguma coisa e aí, se tivesse chovido, não teríamos provavelmente grandes danos, seriam perfeitamente diminutos, se é que mesmo existiriam. Nessa altura percebemos que era preciso fazer o levantamento de toda a informação. Como é evidente, também nessa altura aquilo que era dito no terreno pelos agricultores, eu visitei muito o terreno e que era dito também pelos serviços do Ministério, era que tudo era reversível, bastava começar a chover mais para meados, final do mês. Não foi o que aconteceu, de toda a maneira todo o trabalho foi feito desde a primeira hora para levantar as situações, para acompanhar, para podermos informar Bruxelas com todo o rigor e com toda a objetividade. Eu tenho dito mais que uma vez, não posso telefonar para Bruxelas a dizer aqui não chove há um mês ou há um mês e meio ou há dois e agora ajudem-nos, não pode ser. Portanto, pressupõe um trabalho de casa que foi feito desde a primeira hora, de levantar todos os potenciais prejuízos, na altura eram potenciais, agora estamos a fazer o levantamento dos reais prejuízos, porque tudo isto é uma dinâmica que é diferente de outro tipo de fenómenos aleatórios. Há situações que ocorrem de um dia para o outro, ou em 2 ou 3 dias estão consumados. A seca não, a seca vai evoluindo. Mas há especialistas que garantem que a seca pode ser prevista com 2 meses de antecedência, não é? A informação que nós tínhamos na altura era de que ainda seria reversível e eu vi várias previsões que poderiam apontar para a chuva, não se veio a concretizar. Aliás, quando recebi aqui no Ministério a visita do Ministro espanhol e lhe perguntei sobre a situação em Espanha, a resposta dele foi: nós estimamos que dentro de 10 dias começa a chover. A verdade é que isso não aconteceu nem em Espanha nem em Portugal e nós também tínhamos uma percepção semelhante. Nesta altura ainda não se sabem a real dimensão dos prejuízos causados pela seca?
quantitativa está a ser levantada neste momento e, como eu lhe digo, o que é hoje pode não ser amanhã, possivelmente agravar-se-á, se continuarmos com o tempo seco. Agora tivemos uma pequeníssima interrupção que não chegou para fazer uma diferença significativa, mas vamos continuar. Este é um trabalho que tem que ser monitorizado e acompanhado sempre. Por isso, na resolução do Conselho de Ministros, para além do acervo de medidas que agora desdobradas são no número de 26 medidas de acomodação das situações da seca, também saiu uma outra matéria que foi a permanência de um grupo técnico ao nível da administração pública com entidades do Ministério, que eram os que já estavam no tal grupo de trabalho e que agora ficaram alargadas a outros ministérios, e também uma articulação a nível político para que estes dois níveis de reunião e de ação se mantenham por muito tempo. Aliás, manter-se-ão sempre, porque depois de resolvermos este problema conjuntural da seca deste ano, vamos ter grandes desafios para trabalhar no sentido de nos prepararmos melhor para outro tipo de fenómenos semelhantes ou outros que decorram das alterações climáticas, até porque se nós conseguirmos ter um acervo de medidas automaticamente acopladas a determinadas situações objetivas que venham a verificar-se, como temos, por exemplo, para as questões relacionadas com o calor, os alertas que são conhecidos e, portanto, àquele conjunto de alertas estão associadas medidas que automaticamente entram em funcionamento. Nós precisamos ter isso também para o domínio da seca e de outros fenómenos e, por isso, esses dois grupos vão se manter em trabalho mesmo depois de ultrapassar esta situação tão difícil. Este ano, a medida mais emblemática na resposta à seca é a linha de crédito de 50 milhões de euros. Será suficiente? Permite-me discordar. Essa, eu diria que é uma medida muito importante, com certeza. Será aprovada amanhã em reunião de Conselho de Ministros e, com isso, todo o acervo legislativo está preparado. Depois há outros instrumentos não tão pesados quanto leis e decretos-leis. Portanto, foram duas medidas no Orçamento de Estado preparadas, que é a suspensão dos pagamentos por conta em julho e em setembro e que ficam concentrados em dezembro, e a medida da suspensão dos pagamentos à Segurança Social. Estão as duas no Orçamento Retificativo. A linha de crédito vai amanhã ao Conselho de Ministros. Há depois uma série de instrumentos mais simples, portarias, decretos regulamentares que estão a ser preparados e que alguns já estão em publicação, mas talvez a medida mais emblemática, aquela que chega primeiro aos agricultores, seja o pagamento da ajuda aos produtores pecuários, que orça em 20 milhões de euros. Repare que esta medida são 20 milhões de euros que saem do orçamento do Governo. Essa medida, 150 milhões de euros, são 50 milhões de euros de linha de crédito. O custo para o Orçamento de Estado é bastante inferior, está estimado em 2,3 milhões de euros e, portanto, se quiser, essa medida é muito importante, é uma medida que nós conversámos com o setor, todas as medidas foram conversadas com o setor, todas resultaram de audições, quer com as entidades representativas, quer com aquilo que fomos recebendo e recolhendo das visitas ao terreno, que eu própria fiz várias, mas talvez aquela que mais diretamente vai permitir ter alguma compensação é a do pagamento direto dos tais 20 milhões de euros. Preocupam as previsões do verão seco? Com certeza que preocupam, até porque normalmente um verão seco está associado a mais incêndios. Nós já estamos neste momento a senti-los e estamos preparados em articulação com o Ministério da Administração Interna para ir preparando respostas a essas situações, nomeadamente no que diz respeito à vigilância e à prevenção. Estamos a ultimar trabalhos, por exemplo, para lá em cima, no Parque Nacional Peneda de Gerês, termos sistemas de vigilância, de videovigilância e de detecção precoce de fogos, e há, enfim, todo aquele acervo que esse está bastante descrito do ponto de vista técnico, de acionamento das várias fases de reação aos incêndios, mas estamos também a trabalhar com eles para garantir informação sobre o melhor uso do fogo, tentar restringir alguma coisa daquilo que são as queimadas, sendo certo que nesta matéria há sempre um equilíbrio a encontrar, porque o que não se queimar agora, muitas vezes será ainda pior se ficar como material combustível para o verão. E, portanto, há aqui um equilíbrio que nós estamos a procurar fazer em conjunto com a Administração Interna. Mudando um pouco de assunto, outra das medidas a serem implementadas por este Ministério é o Banco de Terras. Quanto tempo é que falta para o Banco de Terras começar efetivamente a funcionar?
Vai depender, em primeiro lugar, do tempo que demorar no Parlamento. Como tem ideia, aquilo que o Governo aprovou foi uma proposta de lei. No Parlamento estão outras propostas no sentido de tratar desta matéria, não necessariamente no sentido coincidente. Será debatido no Parlamento, com os grupos parlamentares e, portanto, vai depender muito da forma como o próprio Parlamento quiser dar celeridade a este assunto ou não, fazer mais audições ou menos audições. O que posso dizer é que nós, neste momento, aprovámos no Governo a proposta de lei sobre a Bolsa de Terras, foi enviada para o Parlamento e agora compete ao Parlamento dar agilização a essa parte. No que tem a ver com a nossa parte, que é essencialmente a preparação de um sistema muito simples que permita ter a nível nacional e a nível central, aqui na Direção-Geral da Agricultura, informação georreferenciada sobre as terras disponibilizadas, está já a ser trabalhado para nós termos alguma coisa muito fácil para o utilizador, com um mapa do país, com indicação exata onde estão as terras disponibilizadas e, a partir desse momento, também as pessoas possam com facilidade perceber onde estão essas disponibilidades. Vai depender o número de terras, a quantidade de hectares, por vezes perguntam-me quantos serão, vai depender da adesão que nós tivermos à Bolsa de Terras, porque o princípio que está na base da Bolsa de Terras é de total voluntariedade, ou seja, as pessoas colocam, os particulares colocam a terra na Bolsa se assim o entenderem, nós daremos estímulos positivos por via do desagravamento fiscal, mas que só podem funcionar depois de conseguirmos fazer a atualização das matrizes rurais, porque neste momento o valor arrecadado de IMI rural é tão baixo, são cerca de 8 milhões de euros, que não é possível fazer estímulos sérios e num sentido positivo, que é aquele que o Governo entende que é o adequado, sem fazer a atualização desse imposto. Portanto, depende da adesão dos particulares. No que respeita às terras do Estado, nós faremos um trabalho junto dos outros ministérios para identificarmos mais terras para colocarmos na Bolsa e, portanto, temos a expectativa de poder juntar mais terras. Antes mesmo disso, e antes de estar a funcionar a Bolsa de Terras, vamos, nas terras que estão na alçada do Ministério da Agricultura, nas direções regionais, colocá-las no mercado com prioridade para os jovens agricultores. Mas ainda não sabe o volume de hectares, a quantidade de hectares que estará disponível? Não há uma previsão? A previsão que nós temos é de cerca de 3.000 hectares, podemos começar eventualmente por menos e depois ir acrescentando. Há muitas terras que já estão arrendadas, que vão ter contratos que entretanto vão terminar e mal haja disponibilidade, nós colocá-las na Bolsa de Terras e, portanto, também a Bolsa de Terras é, como aliás o próprio nome indica, é um sistema aberto e um sistema sempre dinâmico, portanto há terras que entram, há terras que saem. O nosso objetivo é ter um mecanismo muito simples, que tenha informação centralizada e que possa ser também tratada do ponto de vista estatístico, mas depois que possa ter gestão local, ou seja, o objetivo não é ter tudo centralizado em Lisboa, é permitir delegar atos a várias entidades que localmente sejam idóneas para poderem gerir a Bolsa. E aqui estamos a falar de associações de agricultores, estamos a falar das próprias direções regionais de agricultura, estamos a falar de autarquias que tenham interesse nisso e é muito importante que possa haver entidades locais que dinamizem este mecanismo e creio que não vamos ter dificuldade em encontrá-las. Entrando aqui no setor das águas, disse que a medida mais emblemática é o combate ao desperdício. O setor das águas já não tem identificado mais desperdício, nomeadamente na rede. Há muito que foi dito pelas entidades do setor que são precisos avultados investimentos na rede de distribuição para combater esse desperdício. O que lhe pergunto é como é que se compatibiliza essas necessidades de investimento avultadas, muitos milhares de milhões de euros, com as restrições financeiras que o Estado vive neste momento, tendo em conta que há um plano da Troika, e com os projetos que há de privatização no setor, ou seja, como é que este puzzle se encaixa e como é que isto tudo se consegue compatibilizar, tendo essa tal ideia de combate ao desperdício precisamente do setor das águas? Esse é um dos principais motivos para a reestruturação toda do setor. Nós sabemos que as perdas em Portugal estão estimadas na casa dos 40%, o benchmark aponta para 15%, 20%, portanto há aqui bastante trabalho que pode ser feito e que deve ser feito, é preciso, como dizia bem, investimento. A verdade é que nós temos um Grupo Águas de Portugal com 3.000 milhões de euros de dívida, temos déficits tarifários crónicos,
temos um problema de dívidas que não são pagas às próprias águas, e isto tudo muitas vezes tem a ver com a forma como o próprio sistema for construído, porque parte dessas dívidas nem sequer são reconhecidas como tal pelas autarquias, que contestam que os sistemas lhes foram muitas vezes impostos sem que pudessem ter opinião válida sobre a matéria. O que é que nós queremos fazer? Resolver o problema para o futuro, reestruturando o setor, garantindo a sustentabilidade financeira. Essa parte resolve uma parte do problema, mas não resolve todo o problema, e todo o problema tem a ver com o financiamento e tem a ver com a necessidade de atrair dinheiro novo, dinheiro fresco, para se poderem fazer os investimentos, nomeadamente para reduzir perdas. E é por isso que a opção do Governo é reestruturar primeiro, para ter alguma coisa mais significativa e mais apelativa e que faça sentido do ponto de vista da racionalidade económica e financeira, e a seguir concessionar para poder atrair os capitais necessários para fazer esses investimentos. Mas admite abrir a rede em alta ou a rede em baixo? Ou seja, porque essa aqui o nosso objetivo é verticalizar, sabemos que é difícil, sabemos que em alguns casos os municípios estão totalmente disponíveis para isso, que noutros casos não estão totalmente disponíveis, mas também sabemos que esta é uma altura e é uma boa oportunidade para conversar globalmente com os municípios, porque muitos deles também têm dificuldades grandes que decorrem, nomeadamente das dívidas que têm às águas de Portugal, e é nesse contexto de visão global dos problemas que nós podemos encontrar as melhores soluções, e estamos a trabalhar para isso, e portanto estamos razoavelmente otimistas, porque sabemos que o trabalho é difícil, é exigente, que vamos encontrar, em alguns casos, muita abertura, noutros, muita resistência, mas também sabemos que, no contexto atual, podemos ter aqui uma oportunidade para conseguir fazer um princípio ideológico, ou seja, este trabalho. Porque há quem defenda que o setor das águas é eminentemente público, não é um monopólio natural, e que, portanto, a rede em alta nunca deveria ser privatizada, deveria ficar sempre na mão do Estado, e quando muito ou abrir a capitais privados, como até já acontece em algumas circunstâncias, em algumas autarquias, a entrada de privados ou de setores até de empresas internacionais naquilo que é chamada distribuição em baixa. A minha pergunta é como é que o Estado, ou como é que este Governo está a ver esta questão, digamos assim. E se concorda de alguma forma com alguém diga que as Águas de Portugal foi uma criação José Sócrates, na altura secretário de Estado do Ambiente, e de Mário Lino, na altura presidente das Águas de Portugal, se esse monstro, como já foi batizado, as Águas de Portugal, de facto deve continuar com este monopólio, este poder todo, ou se deve de alguma forma ser desmantelado? A nossa visão é de que, de facto, estamos num domínio sensível, estamos num domínio de bem essencial, ultra essencial. Se olharmos para a prioridade das necessidades humanas, a água vem no topo com a alimentação, só depois é que vem a energia. Portanto, rigorosamente estamos no cerne do que é a existência humana e de todos os seres vivos, e, portanto, é um bem muito escasso e muito precioso que corresponde ao monopólio natural, e por isso mesmo é que a opção do Governo não é privatizar as águas, é manter toda a propriedade sobre a matéria de água, aliás, corresponde ao seu domínio público, e apenas concessionar a gestão. Perguntar-me-á porquê concessionar, não se poderia fazer tudo e manter tudo público, poder-se-ia até fazê-lo, mas nós acreditamos que pode haver aqui ganhos, não só de eficiência ao nível da gestão, mas sobretudo ganhos porque precisamos de trazer dinheiro para os tais investimentos de que falava há pouco e que são fundamentais para modernizarmos todo o nosso sistema, nomeadamente os sistemas em baixa, porque os sistemas em baixa são os que têm maiores perdas, às vezes resultado de redes antigas, muitas vezes porque as próprias redes não estão separadas, o que tem a ver com águas residuais e o que tem a ver com águas pluviais, o que significa que depois chegam às hectares e são tratadas às vezes da mesma maneira. Também é possível fazer aqui outras leituras, mas há críticas a propósito deste ponto em concreto e, portanto, nós precisamos de reestruturar o grupo para lhe dar sustentabilidade financeira, para fazer alguma coisa que não existe no país ainda, que é um equilíbrio das próprias tarifas, porque é impossível o interior pagar os investimentos que foram feitos, em alguns casos feitos de forma desproporcionada, com base em estudos que apontavam para aumento da população, que não aconteceu, e, portanto, é muito difícil aquelas populações conseguirem absorver aquilo que é o pagamento do próprio investimento, e precisamos de temperar também numa lógica de solidariedade com a economia de escala que se tem no litoral, onde a água é muito mais barata, onde há muito mais gente para pagar os sistemas e, portanto, é possível fazer-se
este equilíbrio, e por isso a nossa opção é criar sistemas que, no fundo, olhem para o país como bandas entre litoral e interior e que permitam ter aqui um equilíbrio e, por isso, termos tarifas muito mais aproximadas em todo o país. Nós temos, por exemplo, a água em alta no Porto é paga a 0,34 cêntimos, em Lisboa a 0,43, mas, por exemplo, em Trás-os-Montes a 0,66 e ainda assim não reflete o custo, porque para refletir tem que ser acima de €1. Isto, de facto, é um desequilíbrio muito grande. É isso que eu ia perguntar, como é que vai resolver? A questão nasce aqui um déficit semelhante ao déficit que há na energia, que não é um déficit tarifário, precisamente estes desequilíbrios e do preço final que as populações pagam não refletir o custo de produzir esse bem público, não é? Ou seja, como é que vai resolver essa dificuldade e como é que vai comprar essa guerra, porque há populações que até hoje, precisamente por causa das questões autárquicas, estão habituadas a pagar a água claramente abaixo daquilo que é o seu custo, não é? Estão, e esse é um ponto importante, porque às vezes perguntam-me se agora, como vamos para um processo de concessões ou do que seja, se a água vai ficar mais cara. A água não vai ficar mais cara por causa disso. Nós podíamos fazer toda a reestruturação e caminhar para uma sustentabilidade financeira do sistema e teríamos de fazer ajustes no preço da água, precisamente quando a opção é garantir aqui alguma solidariedade entre uma zona que é menos populosa e que tem sistemas mais caros e com menos capacidade de se pagarem, com áreas mais populosas que tipicamente têm a água mais barata. Precisamos de fazer este equilíbrio para garantir que, na sua totalidade, há uma sustentabilidade financeira dos sistemas e isto decorreria sempre, independentemente de se abrir a gestão aos privados ou não. A abertura da gestão aos privados tem a ver com os dois pontos que eu referi. Primeiro, com a necessidade de termos dinheiro, financiamento do sistema para podermos fazer os investimentos que precisam ainda de ser feitos e segundo, porque também pensamos, e há experiências em Portugal, nomeadamente ao nível das baixas, que é possível com outras lógicas de gestão, com menos entidades. Nós temos 300 e muitas entidades que tratam da água em Portugal neste momento, com menos entidades ter aqui ganhos significativos. Portanto, ao nível da gestão. O que está a dizer é que a tarifa de água teria que subir a prazo com ou sem concessionários privados e que eles até poderão mitigar de alguma forma essa subida com ganhos de eficiência de gestão. A minha pergunta é para quando é que vamos ter essas novidades? O nosso objetivo é, durante este ano, conseguir ter todo o enquadramento legislativo e administrativo que nos permita fazer estas mudanças. Vamos começar pela Lei Orgânica da ERSAR, entidade reguladora, que queremos que seja uma verdadeira entidade reguladora autónoma e independente. Isto é um ponto muito importante e muito crítico para um sistema onde o membro do governo deixará de fixar a tarifa da água, que é o que acontece hoje em dia, e é muito importante que assim seja. É importante que haja poderes reforçados desta entidade reguladora, nomeadamente para a aplicação de contraordenações no caso de incumprimentos. Vamos começar por aí, estamos a ultimar no Governo a Lei Orgânica da ERSAR, que mais uma vez irá para o Parlamento, será uma lei do Parlamento, que também terá alterações no que respeita ao próprio modo de designação do regulador. Como é sabido, o objetivo do Governo, mas para isso precisa de rever a Constituição, é que os reguladores sejam nomeados com um envolvimento tripartido dos órgãos de soberania, proposta do Governo, audição do Parlamento, nomeação pelo Presidente da República, é o que está no programa do Governo. Isso pressupõe mudar a Constituição. Até lá, vamos fazer o melhor que podemos dentro do atual enquadramento constitucional, que é indicação por parte do Governo, audição no Parlamento e depois designação pelo Governo. Vamos começar pela Lei Orgânica da ERSAR e depois passaremos para os outros domínios. A nossa expectativa é que no final do ano já possamos ter a parte da EGF mais adiantada e a possamos lançar na privatização, pelo menos ter todos os instrumentos necessários para isso e, se possível, pelo menos um sistema das águas. Há sistemas mais complexos do que outros, há sistemas que vão envolver mais municípios do que outros. O trabalho vai sendo feito todo a par e passo, mas é natural que uns avancem mais rapidamente. Portanto, se no final deste ano conseguirmos ter o desenho muito claro, os instrumentos preparados e já lançar alguma destas operações, será um grande esforço, porque estamos a falar de 42 empresas que não estão cotadas em bolsa e, portanto, o nível, o detalhe da informação não é o mesmo do que empresas que estão cotadas em bolsa, em que estas operações são, por essa razão, muito mais simples.
há um trabalho muito grande que precisa de ser feito, mas estamos a trabalhar nisso. Mas deixa-me só perceber bem a questão do tarifário. É um modelo semelhante ao da energia hoje em dia, ou seja, o regulador propõe aquilo que seria o aumento de tarifa ideal para refletir os custos e depois o Governo aceita ou tempera com aquilo que é a opção política normal de um Governo. É esse o modelo? Que é para as águas? O modelo, neste momento, é um modelo em que os sistemas multimunicipais propõem um valor, a entidade reguladora dá um parecer sobre esse valor e o membro do Governo fixa o valor em concreto. A nossa ideia para o futuro é que seja aprovado um regulamento tarifário, onde o Governo fará refletir aquilo que são as suas preocupações, nomeadamente de sustentabilidade do próprio sistema e de pagamento do serviço que é prestado, e que dentro de alguma variação os sistemas possam fixar o seu valor, mas aí já não há uma intervenção em concreto em relação a cada um dos sistemas em causa, que houve este ano, que eu assinei as tarifas de todos os sistemas. Deixa-me só continuar na água, mas agora na água salgada, no mar. O mar é um bocadinho com mais reformas estruturais. Então, a gente ouve falar há imensos anos em Portugal, mas nunca ninguém ouviu muitos resultados. Há imensos estudos, há o alto patrocínio do Presidente da República, mas a verdade é que em termos de produtividade económica e de valor acrescentado para a economia, nunca ninguém viu, digamos assim, nada de muito concreto e muito palpável. Eu pergunto-lhe, o que é que vai mudar concretamente e quando é que vamos passar dos estudos e dos livros sobre a importância da água para algo de concreto para a economia e para o desenvolvimento do país? Estamos a fazer neste momento essa passagem. Nós estamos muito empenhados em completar um instrumento que penso que é absolutamente crítico para podermos trabalhar no mar com uma outra visão, que é o ordenamento do espaço marinho. Nós precisamos saber o que podemos fazer no mar e em que áreas é que o podemos fazer. Tipicamente, o mar tem sido entendido como um domínio da pesca, exclusivamente da pesca. Aliás, é lugar comum os pescadores entenderem que o mar lhes pertence e qualquer outra atividade que seja criada no mar, seja a aquicultura, seja a prospecção do petróleo no Algarve, seja a eólica offshore ao largo de Viana, nós vemos sempre alguma reação da parte dos pescadores porque entendem que lhes estão a entrar nos domínios próprios, que é o das suas pescarias. Nós hoje temos de olhar para o mar como uma área que, tal como a nossa terra, tem de ser capaz de albergar e de conviver com várias atividades, de uma forma equilibrada, sustentável e também de uma forma pacífica. E por isso estamos neste momento a trabalhar intensamente para termos um bom ordenamento do espaço marinho. O trabalho que Portugal está a fazer é muito reconhecido. Aliás, eu estive há uma semana e meia em Bruxelas a participar numa conferência promovida pela Comissão Europeia, onde estava Portugal e onde estava mais 1 ou 2 países para trabalharmos sobre esta questão do ordenamento do espaço marinho. É hoje convicção de que muito passará por aí. Nós temos um mar aberto, não sabemos exatamente o que se pode fazer em cada uma das áreas e precisamos ter alguma previsibilidade nessa matéria, porque se depois pudermos dizer neste talhão específico, nesta zona específica, podemos fazer a aquicultura offshore ou podemos fazer produção de algas para biocombustíveis, como por exemplo os finlandeses estão interessados, ou podemos fazer mais eólicas, ou nesta área em concreto vamos trabalhar na energia das correntes ou na energia das ondas ou das marés, ou o que seja, nós conseguiremos então apresentar a potenciais investidores alguma coisa que já está estudada e onde o país sabe o que quer fazer, até do ponto de vista de impacto ambiental, já estará incorporada a maior parte desse trabalho, de maneira que seja algo muito mais como chave na mão para poder atrair investidores de todo o mundo que existem, que estão interessados, mas que precisam de saber com todo o rigor, então digam lá o que é que vocês nos oferecem para fazer, onde é que nós podemos fazer. E este é um ponto muito importante onde nós estamos a trabalhar neste instrumento, a par e passo com alguma coisa que referiu, mas que ainda não está totalmente concluída. Nós precisamos de continuar a colher informação científica rigorosa, não só para enriquecer a nossa candidatura do alargamento da plataforma continental, que será decidida nos próximos anos nas Nações Unidas, mas também para podermos defender uma exploração sustentável dos nossos recursos marinhos, vivos e não vivos. E a parte do peixe e do estoque de peixe é muito importante. Por vezes é dito que nós temos muito mar e que temos muito peixe. A informação que temos muitas vezes não casa bem com isso, porque nós temos
É verdade, muita água, mas temos que ter informação muito rigorosa sobre o estoque do nosso pescado. Não é por acaso que há cotas, não é por acaso que se tem de parar de pescar, porque se nós não garantimos a sustentabilidade dos nossos estoques de peixe, então temos pescadores hoje, mas não vamos ter pescadores daqui a 10 ou daqui a 15 anos. E nós queremos que Portugal seja um país de pescadores para o futuro e que pesquem cada vez melhor e de forma mais sustentável. Portanto, esse conhecimento, essa informação e essa investigação é essencial. Mas não sente realmente que é um bocadinho tempo perdido, não? Há tantos anos que ainda falamos no mar e quando lhe pergunto sobre questões concretas do mar, estamos a falar de estudos, de levantamentos, de mapeamentos, coisas que supostamente deviam estar a fazer. Mas esse é um trabalho que infelizmente não está feito. Quando nós aqui chegámos, por exemplo, nos navios necessários para fazer esta investigação, que no passado chegaram a ser 3, resta um, que é o navio Noruega, e que está a maior parte do tempo acostado, neste momento está a ser reparado ali no Alfeito. Portanto, nós temos problemas desde logo deste tipo, de termos instrumentos suficientes para podermos fazer a nossa pesquisa. Estamos, por exemplo, e tivemos um amplo trabalho a negociar com a Noruega, aquele mecanismo europeu de financiamento, da Noruega, Liechtenstein e Islândia, nos vários projetos, num total de 58 milhões de euros, alocamos cerca de 20 milhões de euros para a área do mar e dessa parte, uma parte substancial é para adquirirmos um navio para fazer todo este trabalho, um novo navio Noruega, não será novo porque vamos comprá-lo usado e fazer as adaptações necessárias, mas precisamente para podermos ter informação sempre atualizada e válida sobre os estoques de peixe, que é muito importante também para darmos informação à Europa. Aliás, neste momento nós temos muito boa relação com a Comissão Europeia na área das pescas, porque nos reconhecem preocupação e rigor em transmitir dados concretos e objetivos. Nós trabalhamos com eles para afinar a própria metodologia, porque muitas vezes sabemos que a metodologia utilizada em Bruxelas não corresponde à melhor forma de medir a nossa realidade e Bruxelas está sensível para isso. Estamos, por exemplo, a contestar as fórmulas utilizadas para o estoque de sardinha, que não tem cota europeia, mas que pode vir a ter se nós não tratarmos bem do estoque e se não provarmos que estamos a fazer uma gestão sustentável desse estoque. Portanto, é este trabalho todo de fundo que é um trabalho permanente. Portanto, quando me diz já devia estar feito, em parte é verdade, noutra parte não é totalmente verdade, porque este trabalho é um trabalho diário, mensal, anual. Todos os anos nós temos que ter informação concreta e rigorosa sobre os nossos estoques de peixe. Se o peixe está a aumentar, se está a diminuir, que peixe é que é pescado, qual é o reflexo na totalidade do estoque, tudo isso é informação relevante. Agora, nós sabemos que essa é uma parte onde nós temos que manter uma atividade muito importante. Aliás, não é por acaso que os portugueses foram pescar o bacalhau para tão longe e com tanto risco. Possivelmente é porque não encontravam aqui o peixe necessário para os satisfazer, pelo menos a sua ambição, e portanto foram para mais longe. Nós, por exemplo, no setor agroalimentar e no caso do peixe em concreto, temos um enorme déficit no setor por causa, por exemplo, do bacalhau que nós importamos e que nunca deixará de ser importado, porque mesmo as experiências que são feitas em aquacultura pelos noruegueses não têm dado grande resultado. Portanto, neste momento não há sequer experiências que se possam replicar aqui para produzir, por exemplo, o bacalhau, e não nos passa pela cabeça deixarmos de ter o bacalhau como um nosso peixe emblemático, mas ele não é pescado nas nossas águas, o que não deixa de ter algum sinal de interesse e de curiosidade. Dando aqui só um ponto, eu sou sobre a esta área mais empresarial do seu Ministério. Perguntava-lhe como é que está a questão da Parque Expo, as mudanças, as transformações, lá uma forma de desmantelamento, se posso usar a expressão é minha, portanto se posso usar essa expressão, e a questão mais emblemática que é sempre à volta da venda do Pavilhão Atlântico, tem sido muitas notícias nos jornais sobre potenciais interessados. Eu pergunto se aquilo é um bocadinho como a lógica do futebol, em que há sempre muitos potenciais interessados, mas depois nem sempre há propostas concretas. Portanto, perguntava como é que está um processo e aqui em concreto como é que está a venda da pavilhão. Está a andar em boa marcha, está a ser executado o plano apresentado pela administração da Parque Expo no sentido das diretrizes políticas que foram transmitidas para que no primeiro semestre de 2013 tivéssemos totalmente encerrada a atividade da Parque Expo. No caso do Pavilhão Atlântico, estamos em processo de privatização. Foram enviadas as cartas de convite para muitos interessados. Há alguns que já tinham sinalizado o interesse, outros que
estando no setor ou podendo vir a estar no setor, nos pareceram que poderiam estar interessados, e agora está a correr o prazo para que os tais potenciais interessados consultem toda a informação na Data Room e depois venham a apresentar as suas propostas em concreto. No limite, a decisão será tomada pelo Conselho de Ministros. Eu creio que no final de maio estaremos em condições de ter uma decisão sobre essa matéria e, portanto, estamos em bom andamento. Temos a sensibilidade porque pessoalmente foram transmitidos vários interesses, à Parque Expo também. Vamos ver se no final quantos é que efetivamente concretizam esse interesse e fazem uma proposta. Neste momento ainda não sei dizer, mas as perspectivas são boas. No final, acha que o erário público vai perder dinheiro com este desmantelamento da Parque Expo, ou no final conseguirá ficar mais ou menos equilibrado? O erário público vai sempre absorver dívida. Como é sabido, a Parque Expo tem ainda algumas centenas de milhões de euros de dívida, tem a ver com tudo o que foi ficando desde o tempo em que a Expo foi construída e que não se foi absorvendo. Em alguns casos, nos últimos tempos, há alguma coisa, mas ainda assim estamos a falar de valores muito desproporcionados, sobretudo porque o pagamento dos juros correspondentes a esses dinheiros é muitíssimo elevado. Estamos a falar de valores acima dos 200 milhões de euros quando olhamos para o grupo consolidadamente. E, portanto, era assumido e foi dito desde o princípio que vai haver uma parte que ficará para o Estado absorver, mas é preferível isso do que manter uma empresa aberta que agrava a situação e que custa mais do que ser efetivamente fechada. E, portanto, estamos a encontrar a solução para os vários dossiês e creio que estamos em bom caminho para que isso venha a ser realizado. Com o mercado imobiliário em baixa, não é má altura para estar a vender património? Não é a altura, porventura, ideal, mas é a altura que nós temos. O mercado hoje está em baixa, se calhar já está em baixa há mais algum tempo, e nós temos emergência de problemas de passivos crónicos. Se não os resolvemos, continuaremos a penalizar os contribuintes e continuaremos a precisar de dinheiro para acomodar sucessivamente os vencimentos dos empréstimos que vão ocorrendo também nestas empresas, como seja o caso da Parque Expo. Portanto, se me perguntasse, gostaria que o contexto fosse outro? Seguramente. Agora, isso não muda o contexto. E a verdade é que manter e perpetuar esta situação na perspectiva de que daqui a alguns anos, enfim, se forem menos melhor, mas se forem mais é o que é, podermos resolver a situação, o custo de se manter em aberto a Parque Expo acaba por ser mais penalizador do que a perda que eventualmente pode resultar de uma alienação agora. Disse-o na Comissão Parlamentar da semana passada, que a venda do pavilhão de Portugal que a Câmara Municipal de Lisboa tinha primazia perante o pavilhão de Portugal. Há mais interessados? Já alguém manifestou interesse no pavilhão de Portugal sem ser a Câmara? A Câmara de Lisboa tem sempre direito de preferência e, portanto, em qualquer das circunstâncias pode preferir a uma proposta que apareça. Acontece que nós entendemos que, tratando-se de Câmara Municipal de Lisboa, tratando-se de um imóvel com grande interesse municipal e acho classificado enquanto tal, devemos dar a primeira palavra à Câmara e, portanto, enquanto que no pavilhão Atlântico passámos logo para um processo concorrencial, no caso do pavilhão de Portugal, enviámos formalmente, já houve conversas informais, mas enviámos formalmente a Parque Expo, enviou formalmente à Câmara de Lisboa uma carta onde perguntava à Câmara se estava interessada e qual seria o valor que estaria disponível para oferecer pelo pavilhão de Portugal. E já sabe qual é o valor? Não sabemos, eu ainda não tenho indicação de que tenha havido resposta formal a essa carta. Depois da Câmara responder ou se faz o negócio com a Câmara de Lisboa ou passamos para um modelo em que naturalmente estaremos abertos a várias propostas que entretanto apareçam, mas posso dizer que a nossa expectativa em relação ao pavilhão de Portugal não é tão otimista quanto em relação ao pavilhão Atlântico. Aí sabíamos à partida que haveria muitos interessados, no caso do pavilhão de Portugal, menos. E no total dos dois equipamentos tem um valor que querem atingir? Não temos um valor sequer mínimo, temos naturalmente avaliações feitas, mas esperamos que o mercado concorrencial possa funcionar e que possamos arrecadar o melhor valor possível neste contexto. Pedi a questão do arrendamento, da ansiedade do arrendamento, para pedir um comentário.
à questão e às recomendações que a Comissão Europeia deu na última avaliação que fez, a Comissão Europeia, a Troika que fez, que teve cá em Portugal, basicamente disse que o Governo estava no caminho certo, mas sugeria que fosse mais afoito, mais forte naquilo que é a liberalização da lei do arrendamento, nomeadamente na questão dos despejos. Como é que comenta? Estão a ser eles demasiado liberais e o Governo menos liberal? Essa é uma matéria que, como podem imaginar, foi muito trabalhada com a Troika ao longo destes meses de preparação da legislação. Nós tivemos várias reuniões com a Troika, onde explicámos o nosso ponto de vista, onde dissemos quais eram os nossos constrangimentos. É muito difícil explicar à Troika que a nossa Constituição não permite, por exemplo, que haja um processo exclusivamente extrajudicial, porque há um artigo na Constituição que nos diz que, tratando-se do domicílio da pessoa, se a pessoa não quiser sair, tem de haver uma intervenção de um juiz para determinar a desocupação do imóvel. Isto é algo que para a Troika é difícil de entender, mas nós sabemos que está na Constituição e nós não podemos pisar o risco da Constituição sob pena de vir para trás a lei. E, portanto, é algo que, por muito que quiséssemos ir além disso, e poderíamos até ter esse debate, sem mudar a Constituição, não é possível. A Constituição demora tempo a mudar e exige 2/3 do Parlamento. Não era claro sequer que o Parlamento estivesse totalmente de acordo com a visão da Troika e, portanto, aquilo que foi explicado à Troika foi: nós vamos até ao limite daquilo que a Constituição permite e, por isso, tentamos que o processo seja extrajudicial o mais possível, com a intervenção de uma entidade pública, mas não judicial, que é o Balcão Nacional de Arrendamento, e com isso tentar que uma parte dos problemas sejam resolvidos, mas sabemos que nas situações limite de domicílio, da casa das pessoas, da residência das pessoas, não noutras, mas nas de domicílio, que possa ter de haver intervenção do juiz. E aí o processo que foi criado é um processo muito célere e tem vários mecanismos de ordem processual que o tornam célere e que dá o incentivo correto para que não haja um abuso deste expediente, como seja aquela questão de termos um recurso meramente devolutivo, ou seja, se a pessoa perder, porque o Tribunal diz que sim senhor tem de sair do imóvel e se quiser pôr um recurso, isso não faz com que a pessoa possa continuar no imóvel, tem mesmo de sair, ou seja, pessoas que achassem que vão para a Justiça e para os tribunais para estar largos anos à espera dos recursos nas várias instâncias e com isso não desocupar o imóvel, não têm vantagem nenhuma, não têm sorte nenhuma porque esse caminho está vedado. Portanto, a nossa preocupação foi, no total respeito da Constituição, estabelecer formas para que o processo ande muito rápido. Deixa-me só fazer aqui duas perguntas, mas acabar o nosso tempo, são duas perguntas mais políticas. A primeira um bocadinho a ver com isto, é um bocadinho frustrante governar tendo em conta a posição da Troika ou não, ou seja, haveria aqui uma agenda própria de alguém que foi a eleições e que teve que ser de alguma forma calibrada ou imposta pela Troika, até que ponto é que isso é confrangedor para quem é líder do governo? Eu diria que é mais difícil, como é evidente, é obviamente mais difícil quando preparamos legislação e quando já temos de falar com muitas entidades, ainda temos de falar com uma entidade particularmente qualificada, que é a Troika, mas enfim, são as circunstâncias que nós temos e cumpre-nos tirar o melhor dessas circunstâncias. Eu vejo sempre aspectos positivos em tudo. No caso da Troika, posso dizer que o aspecto positivo foi termos um prazo que era ao final do ano. Se não houvesse o prazo da Troika do final do ano, possivelmente ainda não estaria cá fora esta reforma, por uma razão muito simples, porque é difícil, porque tem muitas entidades, tem muitos pontos de vista, tem muitas dificuldades a ultrapassar e a nossa tendência é sempre procurar prolongar os espaços de diálogo, procurar acomodar o mais possível as diferentes posições, procurar afinar o melhor possível a legislação, tentar sempre o ótimo e às vezes depois os resultados acabam por não ser tão positivos. Com um prazo perentório como era o do final do ano, que nós cumprimos escrupulosamente, eu creio que, se quiser uma vantagem, está aí termos um calendário fixo que obriga a que as coisas andem mais rápido. A Sra. Ministra é, tal como o Ministro Álvaro da Economia, considerado os dois super-ministros neste governo, tendo em conta a quantidade de pastas e de assuntos que tem sobre a sua alçada, ao contrário do Ministro Álvaro, que tem um desgaste político e público que é notório e que tem sido comentado nos jornais, a Sra. Ministra tem mantido uma imagem, uma popularidade mais elevada. A minha pergunta é, há quem justifique isso com o facto de haver aqui um bocadinho um governo dentro do governo, que é os ministros que vêm do CDS acabam por ter uma unidade de ação
E há quem diga que responde primeiro a Paulo Portas do que a Passos Coelho. E, portanto, eu perguntava-lhe, de alguma forma, como é que comenta isto. É verdade, ou seja, sendo super-ministra, tal como o ministro Álvaro, a que é que deve o facto de ter uma popularidade mais elevada e uma proteção, uma imagem pública mais protegida? Isso é verdade, essa ligação normal também dos ministros do CDS dentro de um governo de coligação? Eu penso que o governo funciona com elevadíssima coesão. Trabalhamos, somos poucos, trabalhamos muito em conjunto, trabalhamos muito a apontar para os mesmos objetivos e há uma grande articulação dentro do governo e, portanto, a primeira nota que eu acho que é importante deixar é esta. Nós trabalhamos em conjunto, estamos todos muito comprometidos com objetivos essenciais que vinculam transversalmente o governo e que exigem grande solidariedade, que são os objetivos da consolidação orçamental e do crescimento económico, e aí há uma total coesão. Como é evidente, estamos a falar também de uma coligação e é natural que haja uma série de pontos que são importantes para o CDS e não é por acaso que esta pasta da agricultura ficou com o CDS, porque foi sempre uma área onde o CDS fez grande combate político e quando falamos, por exemplo, de executar o PRODER o ano passado com 153 milhões de euros e efetivamente pela primeira vez termos conseguido fazer isso, não escondo que foi uma bandeira sempre posta em cima da mesa pelo Governo, pelo CDS, assumido por todo o Governo, mas que vem do lastro daquilo que são os compromissos do CDS e que estão no programa eleitoral. Mas isso é a natureza de uma coligação e, portanto, se quiser, há um conjunto de todas estas circunstâncias que fazem com que esta área, eu diria que é uma área de grande compromisso político, é uma área que neste momento é abraçada transversalmente pelo Governo como sendo uma área importante para a recuperação económica. A própria economia está muito sensível porque sabe que nós estamos aqui a falar de bens ultratransacionáveis, de bens que contribuem para o crescimento da nossa economia. O ano passado, se formos olhar para os dados do crescimento económico, vemos que o setor agroalimentar cresceu 2,4%. Vemos que a fileira florestal, por exemplo, é o terceiro grande exportador do país, talvez aquele com maior valor nacional incorporado na fileira do papel e, portanto, esta área é uma área que pode ajudar muito ao crescimento económico e o Governo está convencido totalmente e coletivamente convencido disto e por isso também agora, ainda a semana passada ou há 2 semanas, tivemos o 6º concurso do PRODER que já tinha sido todo limpo e avançou com um apoio de 411 milhões de euros para o investimento, porque sabemos que aqui o investimento é reprodutivo, baseia-se essencialmente em investimento em dinheiro dos agricultores, mas a parte nacional e comunitária para permitir este investimento dos agricultores é muito importante e por isso este 6º concurso do PRODER, que inicialmente estava pensado apenas para um total de investimento de 250 milhões de euros, com a limpeza que fizemos, pôde ficar com 411 milhões de euros, 113 dos quais dinheiro público, nacional e comunitário. E é por isso também que naquele grande tema, que é a utilização dos fundos comunitários, é perfeitamente pacífico que precisamos utilizar melhor o Fundo de Coesão, que está com uma baixa execução e que uma das formas é passar a Alqueva para o Fundo de Coesão, não só para poder concluir a obra com outros financiamentos nacionais, mas também para poder abrir espaço para mais investimento na área produtiva no PRODER. E isso é hoje algo que está perfeitamente assumido por todos os membros do Governo como sendo parte de uma estratégia coletiva. Muito obrigada, Sra. Ministra, por esta oportunidade. Despeço-me de todos os telespectadores. Foi esta especial entrevista com a Ministra da Agricultura e do Ambiente. Encontramos uma próxima oportunidade. Muito obrigado.